Olá, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio da quinta temporada do Screencast, o podcast do Screen Festival. Eu sou Lucas Reis, atual presidente da BMP, que é a associação que faz o Screen Festival, que é esse festival sobre tendências e inovação que acontece na nossa cidade, em Salvador. Nesse ano de 2024, a edição do Screen vai acontecer no dia seguinte ao dia em que esse episódio está indo no ar, que é no dia 4 de dezembro. O Screen vai ser no dia 4 de dezembro, esse episódio vai entrar no ar no dia 3 de dezembro, e a gente vai falar sobre um dos temas que naturalmente aparece no Screen em vários aspectos, mas hoje a gente vai apresentar ele de uma forma mais frontal, que é a liderança feminina. Nesse ano a gente teve alguns momentos mais polêmicos, outros mais, digamos, científicos sobre a importância das mulheres liderarem. Algumas pesquisas saíram mostrando que empresas que têm mulheres na liderança são empresas mais lucrativas, que crescem mais, que inovam mais. E a gente tem aqui na mesa 3 mulheres líderes, empresárias, mentoras, palestrantes, que vão compartilhar por vieses diferentes, por olhares diferentes, esse fenômeno da liderança feminina. Eu vou pedir para cada uma se apresentar. Estou aqui com a Cíntia Paixão, com a Laís Mercedes e com a Najara Oliveira. Eu vou seguir a ordem alfabética e pedir para a Cíntia Paixão começar se apresentando. Olá, gente. Que bom estar aqui com vocês. Eu sou Cíntia Paixão, tenho 39 anos, sou empresária afrocentrada, faço a gestão de uma loja colaborativa que acolhe sonhos de afroempreendedores em Salvador, e há 2 anos a gente vem elevando a cultura afrocentrada através dos sonhos. Então, produtos autorais que vêm ecoando por todo o Brasil, contando história do afroempreendedorismo da nossa cidade. Bom, conta um pouquinho mais da sua história. Eu vou pedir para cada uma fazer isso. Mas como é que você teve essa ideia? Como é que foi criar isso? O que é que você está enxergando já para o futuro? Então, o empreendedorismo muitas das vezes vem através da dor. Aos 12 anos, eu tive acesso ao dinheiro, mas através da dificuldade. Minha mãe foi mãe solo de 2 filhos, e eu tive que sair para vender boletos premiados para ajudar nas despesas de casa. Sim. Aos 21 anos, fui mãe solo de gêmeos e o empreendedorismo retornou para a minha vida com uma forma de aliviar a minha necessidade de estar mais próximo dos meus filhos. Então, eu saía para trabalhar, meus filhos dormindo, voltava para casa, meus filhos dormindo. Então, eu decidi sair do CLT para viver e cuidar mais da minha família. Sendo chamada de louca, de maluca, vai sair de um emprego fixo para aventurar, não sabe se vai ganhar. Mas a ancestralidade sempre esteve comigo e me deu coragem para seguir. E eu, desde 2011, eu tenho essa referência como voz ativa dentro do empreendedorismo feminino em Salvador, como uma empresária de fortalecimento, de acolhimento, de coragem, levando sempre a ancestralidade em primeiro lugar. Boa. Uma voz, inclusive, muito potente, né? Que voz bonita. E fala super bem. Bacana saber que já são mais de 10 anos. Em geral, no Brasil, a maior parte das empresas quebram antes dos 2 anos, né? Passar do 2º ano e do 5º ano são marcos de longevidade que devem ser comemorados. Chegar no 13º é algo incrível. 13º. Parabéns. A gente está aqui também com Laís Mercedes. Vou pedir para você se apresentar. Olá! Queria agradecer por estar aqui com essas potências, conhecendo esse espaço maravilhoso. E então, Laís Mercedes é o nome da minha marca. Surgiu quando eu resolvi empreender no digital. Sim. Eu sou formada em administração e marketing há 20 anos. Tenho pós-graduação em gestão de pessoas há 13 anos. Já trabalhei como CLT, já tive um restaurante. Restaurante de quê? Comida Aquilo. Ah, onde era? Era na Boa Vista de Brotas. E na época que eu adquiri esse restaurante, o ponto estava apagado. Né? Eu tive que reinventar o ponto. Aí ficou sob nova direção. Isso, nova direção, saindo da faculdade e já pegando um restaurante para administrar. Ou seja, saindo da teoria e diretamente mão na massa. E eu tenho 47 anos, sou mãe de 2 adolescentes maravilhosos. E na pandemia, que eu nunca parei de me movimentar, eu descobri o empreendedorismo digital através do marketing. E aí voltei a atuar, comecei com gestão de redes sociais, depois Sim. consultoria. Então, aí eu resolvi direcionar para a mentoria, diante da bagagem que eu vinha adquirindo diretamente com os empreendedores que eu vinha trabalhando. E aí comecei com empreendedores, mas eu queria atender o mercado internacional, pessoas brasileiras que moram fora, países lusofônicos. Eu comecei a mapear essa possibilidade. Me inscrevi na Apex, fui selecionada entre 600 mulheres a nível Brasil. Me perdoe te interromper, é porque a Apex é bem importante, a maior parte das pessoas não conhece, então você pode falar um pouco do que é
a Apex e esse suporte que ela te deu na internacionalização? Bom, a Apex é uma empresa do governo que reúne, tem uma parte que é especialmente voltada para mulheres, atende a todo o Brasil. E tem esse espaço que eles disponibilizam a mentoria para mentoradas que atendem qualquer lugar do mundo. Sim. A inscrição, esse projeto é a terceira edição, tem a inscrição uma vez por ano, de mentoras e mentoradas, onde eles fazem um alinhamento e direcionamento para essas pessoas desenvolverem o que elas estão precisando para exportar. Muitas delas já têm capacitação, as mentoradas que querem exportar já têm o know-how, assim, já exportam, querem exportarem para outros países. E outras não, estão começando, querendo passar a exportar. Então, o que acontece? Eles passam um treinamento com as mentoras para poder direcionar, ver qual a necessidade das mentoradas, e a gente vai alinhando, e, ou seja, a gente vai aprendendo juntas também, essa parte de exportação. Tem sido bem interessante, porque tem crescido bastante o número de mulheres a nível Brasil, que tem buscado essa expansão de mercado mesmo, de mostrar seus produtos brasileiros para fora. Agora mesmo, ontem eu participei de uma reunião que tem uma lá em São Paulo, tinha uma mentorada em São Paulo, que ela simplesmente ela trabalha com produtos ortodônticos, né? Teve umas questões familiares, de perdas familiares, morte, causa morte, né? E ela não desistiu da empresa, ela está tocando a empresa sozinha, começou a exportar para os Estados Unidos, pegou um financiamento pelo Banco do Brasil para exportar para os Estados Unidos, e foi muito bem aceito o produto dela, porque teve uma pessoa lá que tinha pega o produto dela como referência, e aí todo mundo queria saber, e aí ela pegou esse gancho. Uma empresa pequena, Sim. com 21 funcionários, e hoje ela já está se organizando, começou a exportar esse ano, e vai continuar exportando outros produtos. Então, assim, essas viabilidades, essas possibilidades, desde que, assim, estando preparado para quando a oportunidade chega, né, que tem essa questão. E eu estou como a mentora da Apex, Mulheres que Exportam. Estou com um projeto internacional para o ano que vem, desenvolvendo um projeto internacional que não é pela Apex, justamente por causa dessa coisa de exportação. E eu vi essa possibilidade de mercado, porque aqui em Salvador já tem muitas mentoras de muitos negócios e tal. Não que eu tenha excluído a questão da mentoria para empreendedores. Eu estou na mentoria do Guru com Negócios pela Aliança Empreendedoras, faço algumas mentorias para pessoas de negócio. Enfim, nacional aqui, e internacional. Esse é projeto de expansão mesmo. Porque assim, eu gosto de desafios, sabe? Então, teve essa oportunidade, eu vi uma possibilidade, então, por que não? Eu vou lá conferir. Tanto que, atualmente, eu sou a única mentora da Apex aqui de Salvador, dentro de 600 mulheres selecionadas. Sim. Se eu não fosse lá me inscrever, e negra também eu só vi eu. Uhum. Então, maravilha. Tem que arriscar, né? Justamente, o empreendedorismo é isso, você tem que buscar as possibilidades para poder você se sobressair e estudar e correr na frente, não digo nem atrás. Acreditar, testar, né? Sim. O não eu já tenho. Com certeza. Já temos aqui participando Najara Oliveira, aproveita e já se apresenta também. Oi, gente, quero agradecer, né, por estar aqui hoje nessa mesa belíssima de tanta gente potente, tantas mulheres potentes, eu fico feliz. Eu sou Najara Oliveira, sou uma mulher negra, superdotada, não identificada na infância, que encontrou o propósito que buscou durante toda a vida quando descobriu a superdotação, e hoje eu trabalho, remodelei o meu negócio para poder atender, ajudar a identificar e orientar mulheres superdotadas nessa questão do empreendedorismo, né? Bacana. E porque, diferente do que a gente imagina, tem muito mais superdotado no Brasil do que a gente acha, né? Sim. A gente acha que a superdotação é um fenômeno raríssimo, mas estima-se que no Brasil tenha até 10 milhões de superdotados. Nossa. Mas no nosso censo só aparecem 26 mil. O que é uma pessoa superdotada? Uma pessoa superdotada é uma pessoa que tem uma condição de neurodesenvolvimento, né? É algo genético, uma condição de neurodesenvolvimento atípico,
que faz mais conexões neurais e aí tem uma aprendizagem acelerada, né? A gente diz que tem um hipercérebro, porque ela tem uma capacidade de aprender mais rápida. Mas esse hipercérebro também traz um hipercorpo. E aí esse corpo, ele é mais sensível, ele é mais suscetível a alergias, ele sente as emoções mais fortes. Então, a gente diz que a pessoa superdotada, ela vive no superlativo. É uma pessoa intensa. Então, você pensa que é uma pessoa que sente as coisas de forma maior, mais profunda e por mais tempo. Entende? E é um conceito bem diferente, né? De superdotação. Mas bem interessante também. E aí, quando eu descobri isso, que eu fiz assim, meu Deus, então eu não sou maluca. Eu não sou um ET. E eu acho que eu conheço algumas mulheres assim também. E então, já tenho um trabalho com empreendedorismo há mais ou menos 8 anos. Trabalho no empreendedorismo digital. Passei por diversas nichos, né? Eu comecei trabalhando com coaching. E aí entrei no ramo de negócios, comecei a falar sobre redes sociais, a trabalhar isso. Criei uma escola de empreendedorismo online para mulheres. Mas aí meu filho nasceu há 2 anos e 6 meses e eu parei um pouquinho e disse assim, não, agora o meu negócio é cuidar dele. Mas aí dentro disso tudo me veio a questão da superdotação, essa reestruturação da minha identidade, né? E eu disse, não posso ficar com isso só para mim. Preciso falar sobre isso. E eu fiquei pensando, falo, não falo, porque as pessoas vão me achar pretensiosas, né? se eu falar uma coisa dessa, como é que fica? Mas aí ficava aquela dualidade. As pessoas vão achar isso, mas e tantas mulheres que tem aí que não sabem? Sim. E que vivem essa intensidade e que às vezes elas não conseguem avançar muito no trabalho, no empreendedorismo, porque ela não consegue lidar com essas intensidades, não consegue lidar com o perfeccionismo, que é um traço muito forte da superdotação. Então, não sou superdotada, não. Eu sei até melhor que eu ao extremo. Não, ao extremo não. E que às vezes tem... É porque eu vou antecipar algumas coisas que a gente já vai conversar. Pode. É porque, assim, quando a superdotação ela não é identificada na infância, e a gente tem um grande problema de visibilidade no Brasil, principalmente em relação a mulheres, principalmente em relação às mulheres negras, sim, né? Acaba que a gente cresce e não sabe lidar direito com algumas coisas, né? Verdade. E, às vezes, o nosso entorno também não nos prepara para isso, né? E a gente tem uma cobrança muito forte de que você tem que dar conta, né? De que aí a pessoa superdotada ela consegue visualizar uma situação e ela imagina como aquilo tem que ser da maneira ideal. E ela vai tentar buscar aquele ideal. E aí entra o perfeccionismo que já é próprio, né? E a depender do contexto que a gente venha, isso se torna às vezes até disfuncional, entende? Enfim. Não tem a ver com QI, ou tem a ver com QI? Ou não é só QI? Não, é muito mais do que o QI. Na verdade, durante um tempo, muito tempo, resumiu-se a superdotação ao QI. Mas os estudos mais recentes em relação à inteligência, né, vem trazendo que o teste de QI ele não é suficiente para poder identificar a superdotação. Não estou dizendo que ele não é relevante, mas ele perdeu o protagonismo, porque ele deixou de ser o único teste para poder se identificar a superdotação e passamos a observar várias outras coisas. Por exemplo, os estudiosos, existe muita briga conceitual dentro da área da superdotação, mas um ponto em que os estudiosos eles sempre afirmam é que a alta criatividade ela é estruturante da superdotação. E a criatividade é uma coisa que a gente não consegue identificar nos testes de QI. Então, como que você identifica algo? Como que você deixa algo que é estruturante de uma condição sem ser avaliada? É complexo. Né? É complexo demais. E aí a gente vê muitas discussões, inclusive a questão do... Porque o QI, ele é uma fotografia, ele é um teste. E todos nós já estudamos, nós sabemos que a prova nem sempre retrata o nosso conhecimento. Sim. A depender
do ambiente que a gente esteja, de como a gente esteja se sentindo, querendo jogar para cima ou estressado, qualquer coisa pode influenciar nesse retrato, entende? Então, não dá para você medir a superdotação de uma pessoa só pelo retrato. Você tem que observar todo o conjunto, entendeu? Ainda tem aquela questão também, né, que as pessoas são... Cada pessoa tem várias inteligências. Exatamente. Ninguém é totalmente burro, nem totalmente sabe tudo, né? E aí tem que ver de acordo com o que cada um desenvolve. Exatamente. É por isso que eu falei das múltiplas inteligências quando a gente submeteu aqui para o screen, né? E existe um mito de que o superdotado ele é bom em tudo. E não é verdade. Não é verdade. Não existe. Entende? Não existe ninguém bom em tudo, Não gente. existe, Nada. Mesmo a pessoa que ela tem uma capacidade intelectual acima da média, Sim. ela vai ser acima da média na área de interesse dela. Na área em que ela tem uma inteligência melhor desenvolvida, mais desenvolvida. Isso tudo. Perfeito. Pô, a gente pode seguir. Falou, eu ia brincar que a única pessoa que é boa em tudo é minha esposa, exceto em escolher marido. Mas brincadeiras à parte, você falou, Najara, sobre como a nossa realidade faz com que a gente não perceba o nosso potencial. E quando você for falar mais, for aprofundar sobre a questão da superdotação, e especificamente da superdotação feminina, você vai falar sobre como isso afeta o desenvolvimento da própria mulher e como isso faz com que a nossa sociedade não se desenvolva. Com certeza. E tem um outro ponto que acho que a gente também não explora em toda a sua potencialidade, né, Cíntia, que é da ancestralidade. O Screen nasceu em Salvador para ser um festival de tendências, como surgiu na área de comunicação, começou muito com tendências ligadas a marketing, mas desde o início a gente destaca a ancestralidade local, por entender que o nosso superpoder para inovar, para criar, está nas nossas raízes. Em vários momentos a gente é questionado de, por que você está falando sobre inteligência artificial, Bitcoin, falando sobre povos originários. Ano passado a gente teve uma mesa que falou sobre Exu, assim, com 3 pessoas que são da religião. Eu vejo todo sentido do mundo, por vários motivos, a gente podia inclusive falar sobre isso aqui, mas algumas pessoas não veem, e o seu trabalho é muito de mostrar como a ancestralidade é um potencializador de negócios, seja porque em si cria um branding que você faz produtos que pode vender, ou seja porque te dá um estofo para conseguir se diferenciar em diferentes áreas, né? Sim. E aí, conta mais de como é que você faz isso, de como você assim, como é que você está aplicando isso que para a gente é um conceito na prática, na sua vida profissional. Eu me sinto muito, muito fortalecida a falar sobre isso, né? É algo histórico hoje, falar sobre ancestralidade, raízes, antepassados. Eu sou um orixá, sou uma mulher de candomblé, e as raízes ancestrais sempre estiveram presentes na minha vida. Nos meus momentos mais difíceis, nos meus momentos mais alegres e nos meus momentos de conquistas, como esse aqui. Então, outrora, eu nunca imaginei estar em um podcast falando das minhas raízes, falando das minhas Marias, falando de mim, enquanto mulher preta e periférica. Então, quando a gente traz a ancestralidade para dentro desse contexto do universo business, né, a gente fala também do pertencimento, a questão do pertencimento. Então, muitas mulheres não se veem com essa força neste lugar de mundo de negócios. Então, eu cresci em um ambiente totalmente diferente da minha realidade hoje. Então, eu cresci vendo minha mãe sendo agredida, eu cresci vendo minha avó criar 5 filhos viúva, né, fazendo geladinho, bainha de calça, trocando zíper. Então, o empreendedorismo sempre esteve enraizado na minha família, de forma totalmente controversa do que eu consigo levar hoje como alívio para outras mulheres que fazem parte da minha rede. Então, é possível, sim, a gente internalizar o nosso antepassado, as minhas Marias, que eu digo que são minha avó, minha tia, minha mãe, para a minha realidade hoje. Mas de que forma? Primeiro, o pertencimento. Nós somos pertencentes deste lugar. Então, este lugar que outrora eu nunca imaginava estar, ele sim pode ser meu, pode ser seu, pode ser do outro. E estar de frente de um homem negro falando de uma ancestralidade feminina também é algo histórico para mim. Porque eu sou mãe de gêmeos, meus filhos têm 18 anos, e o que eu passo para eles hoje justamente é isso. Você pode tudo, a base do conhecimento, a base do estudo da educação e a base da ancestralidade, porque nós não podemos negar de onde nós viemos. Né? O que nós estamos fazendo hoje simplesmente é um legado que foi deixado lá atrás. Né? O que a nossa ancestralidade não teve o poder da fala, não teve um microfone, não teve um podcast, não teve a TV nem a mídia para expressar
toda a força que eles tiveram para sobreviver e deixar esse legado que hoje damos continuidade. Então, quando eu trago isso para dentro do empreendedorismo, eu digo que eu recebi a missão da ancestralidade de aliviadores e levar liberdade financeira através das suas raízes. Então, dentro do meu negócio, eu tenho mulheres que fazem crochê, que faz macramê, que faz costura criativa, e isso vem das raízes, porque foi a avó, foi a bisavó, foi a mãe que ensinou. Então, hoje o empreendedorismo, quando falamos de afroempreendedorismo e empreendedorismo feminino, vem para além dos holofotes, vem para além do que é moda falar no empreendedorismo. Não, o empreendedorismo feminino, ele vem muito antes de nós. Era a vizinha que tomava conta do filho para a outra trabalhar, eram as marisqueiras, as lavadeiras. Eu sou filha de doméstica. Eu sou sou neta de costureira, eu sou neta de uma empreendedora, mas elas nunca se viram nesse lugar de empresárias. Sempre se viram nesse lugar muito pequeno. Mas a força da ancestralidade sempre esteve ao redor delas, porque o único objetivo era sobreviver. Então, quando falamos hoje de empreendedorismo feminino, a mulher ela se coloca no lugar de sobreviver, de cuidar, de servir. Então, não tem como a gente servir, a gente cuidar, se a gente não trouxer a força da ancestralidade junto. Porque nós já somos colocadas em um lugar de sobrecarga. Mas Cíntia, a gente não pode ter sobrecarga. Eu escolhi ter essa sobrecarga, porque eu sei aonde eu quero chegar. E eu quero que a minha filha de 7 anos lá na frente não tenha essa sobrecarga que eu hoje carrego. Mas eu escolhi. E tá tudo bem para mim. Porque eu sei o que é bom para mim hoje e o que será amanhã. Então, hoje eu estou com 40, mas quando eu tiver com 60, eu tenho certeza que essa sobrecarga não estará assim. E as outras que virão à frente de mim também não terão esse peso. Então, assim, eu acho de suma importância levar e trazer para um evento como esse, de potencial nacional e internacional, a força da ancestralidade feminina dentro do empreendedorismo. Porque muitas mulheres não se veem nesse lugar. E quando a gente entra nesse lugar é justamente para aliviadores. É sustentar a família, é buscando um conforto do seu lar, é buscando educar os seus filhos. Então, a mulher dentro desse contexto business é fundamental. E por que toda empresa, quando tem uma mulher, tem um bom resultado? Porque a gente consegue pensar num todo. No agora, no depois e no antes. No antes, no durante e no depois. Então, assim, eu me sinto muito agraciada com essa... poder falar sobre isso, porque é algo que eu levo 24 horas do meu dia. Fortalecendo outras mulheres, assim como eu me senti fortalecida alguns anos atrás. Porque quando eu comecei lá em 2011, eu não tinha rede de apoio. E o que é essa rede de apoio? A rede de apoio na família faz muita diferença. Sim. A rede de apoio que nós buscamos fora da família faz muito mais diferença ainda. Porque a família, ela tende a proteger, a querer proteger você de todos os lados. Mas essa superproteção tira a sua coragem. E aí te coloca em um lugar de dúvida da sua potencialidade. Só que eu sempre fui muito perfeccionista comigo. E a minha visão continua sendo a mesma. Eu quero o melhor conforto para a minha família e para mim. Então, lá na frente, eu quero descansar com sabedoria, com a mente aliviada de que o caminho que eu percorri foi um caminho que não foi individual. Então, tudo que eu faço na minha vida é coletivo. Então, a minha perfecção é justamente em prol do outro. O outro se sentir bem ao meu lado, eu poder entregar algo de melhor para mim e para o outro. E tudo isso vem justamente da ancestralidade, né? Eu sou filha de 2 Iabás, de Ansã e de Oxum. Então, essa questão matriarcal de estar perto de gente, de cuidar de gente, isso já vem comigo. Então, desde pequena, eu era a líder da escola, a que inventava o concurso, a que inventava, né, a brincadeira, a que estava no bairro e dizia, vamos brincar hoje disso, penteado, maquiagem. Então, esse resgate mesmo que eu trago de lá de trás para hoje, sendo hoje uma voz ativa dentro do empreendedorismo da cidade de Salvador, é justamente porque a ancestralidade me escolheu para essa missão. E estar com outras mulheres e vendo essa potencialidade hoje que Salvador tem, que a Bahia tem dentro do empreendedorismo feminino, só faz me fortalecer, né, e acreditar que a gente está no caminho certo, né? As mulheres aí realmente contribuindo para a mudança da economia circular do nosso país. Não é à toa que o sobrenome dela é Paixão. Eu tive essa curiosidade de perguntar se era marketing, mas não, já é mesmo dela. Pensa. Super bem colocado. Né? A gente começa a ouvir ela falar e entende. Perfeitamente. Ainda sobre esse ponto da ancestralidade, em algumas conversas que eu tenho, eu sempre trago como um exemplo muito claro para todo mundo. A comunidade judaica é uma comunidade vista como próspera, em que é natural ser rico, ser empresário, ser bem-sucedido, e que é muito
ligada às suas raízes. O Rei Sim. Salomão, a parábola dos talentos, etc, etc. Eu gostei da sua fala inteira, mas tem um trecho na sua fala em que você fala, você destaca como o fato de a gente não se ver como empresário, de alguma maneira achar que a prosperidade não é algo para a gente, que é algo sempre do outro, é algo que a gente deve trabalhar. E eu acho, de novo, assim, destacar, como os judeus destacam a sua ancestralidade, para justificar a sua prosperidade, a gente deveria fazer Sim. o mesmo, né? Sim, sim. Esse é o seu Exatamente. esforço, né? É o meu esforço. Como eu disse, não é um esforço individual, é um esforço coletivo. Porque quando eu entrei para o empreendedorismo, que eu passei para o rebrand da minha marca em 2021, eu percebi que a dor maior da sobrevivência estava ligado ao pertencimento. Será que eu posso? Será que isso me cabe? Mulheres negras falar de dinheiro é algo revolucionário. É. Mulher negra e homem negro falar de dinheiro, do poder do dinheiro. E esse lugar é nosso. Né? Mas muitas vezes a gente não se vê nesse lugar. E a sociedade não nos põe nesse lugar. Sim. Então, hoje a gente está em um evento de grande proporção, onde temos um momento onde 3 mulheres negras estão falando das suas potencialidades. Outrora isso não existia. Então, por que Cíntia Paixão aceitou esse convite? Porque eu me vejo nesse lugar. Eu sou pertencente desse lugar. Então, essa educação social de levar para essas mulheres hoje que vivem na vulnerabilidade, porque eu estive na vulnerabilidade, né? Então, hoje eu me vejo com a missão de levar essa força ancestral, que é possível sim. E para além da ancestralidade, porque a crença é algo muito individual, então cada um tem a liberdade de crer, né, no que acredita, existe a necessidade da liberdade financeira da mulher preta. Né? Eu acho que a liberdade financeira vai tirar ela de várias zonas de perigo. A violência, né, os assédios, os abusos de poder. E o incrível disso tudo é que quando uma mulher já madura, né, uma mulher já na fase adulta, ela tem esse conhecimento, o poder desse conhecimento, essa habilidade em suas mãos, que isso já está ali dentro. A gente só vai semear para que isso venha se aflorar. A gente consegue diminuir um índice muito grande de meninas nessas zonas de perigo, que já é uma outra vertente. Mas a gente está falando de negócios, estamos falando de empreendedorismo. Como é que isso atravessa? Atravessa sim. Porque hoje falamos muito de comunidade, mas esquecemos de falar de becos e vielas. E essas informações não entram nos becos e vielas das comunidades. Então, quando falamos de comunidade, é muito superficial. Quando falamos de favela, é muito superficial. Hoje, favela virou ponto turístico. Exato. Precisamos falar de becos e vielas, e essas informações não chegam. Então, para 2025, está dentro do meu planejamento de negócio levar a informação e a liberdade financeira para becos e vielas. Porque tem as meninas que fazem geladinho, bolo de pote, as meninas que fazem unha, que tomam conta de criança, lavadeiras. Essa historicidade antiga que Cíntia, com 12 anos, viveu, e viu a mãe, viu a avó fazendo, hoje ainda é realidade. Sim. E eu estou com 40 anos. Hoje ainda é uma realidade. E por que continua perpetuando essa dificuldade ainda? Então, eu creio que é a falta de informação dentro desses becos e vielas. Porque hoje eu moro ainda dentro de um beco de viela desde onde eu nasci. E eu vejo que não há uma mudança. Por quê? Porque muitas pessoas não se propõem a levar essa transformação para o outro. Então, a minha vida sempre foi coletiva. Então, quando eu digo que eu recebi essa missão, é porque eu recebi essa missão de transformar e levar esse alívio de dor. Então, a minha meta para 2025 é justamente adentrar esses becos vielas. Hoje eu tenho uma loja dentro do Shopping Bela Vista, que também foi algo que viram que era surreal chegar para mim. Então, eu consegui implantar dentro do Shopping Bela Vista, que é um dos maiores polos de Salvador comercial, a primeira loja afrocentrada. Então, hoje, quando tem reunião dentro do Bela Vista com os empresários, eu sou a única negra dentro dos empresários, dentro desse shopping. E eu vejo que é possível, sim, outras mulheres estar nesse lugar. Então, dentro da minha rede, eu tenho quase 100 afroempreendedores da Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro que fazem parte da minha empresa. Todos são negros. Então, todas essas pessoas podem ter uma loja onde eles quiserem, mas basta ter todo esse planejamento, porque não é fácil, realmente não é. Então, não é dizer assim, hoje eu vou ser empresária e não. Tem todo um estudo, tem uma busca, tem uma pesquisa. Né? Tem a questão de você fazer realmente o que conversa com a sua história. Não adianta, hoje eu vou empreender cosméticos. Sabe, hoje eu vou empreender gastronomia. Eu sou da área da comunicação. Então, eu gosto de me comunicar, eu gosto de gente. E qual é o meu ponto forte? Inspirar. Eu trabalho com a autoestima empreendedora. Então, eu consigo extrair de você o melhor que você tem, o que você não acredita que pode. É a minha missão, é essa. Mas, Cíntia, você se formou para isso? A minha formação acadêmica é a vida.
Eu não tenho formação acadêmica, mas a ancestralidade me deu a base e compasso para eu continuar construindo o que eles me deram lá com 12 anos de idade. E diploma nenhum da network. Também. Faz a network. Mas muitas vezes a mulher, pelo menos eu, já fui colocada nesse lugar. Qual a sua formação acadêmica? E em muitas entrevistas, o que é que você faz? Qual a sua formação acadêmica? E eu já me coloquei em um lugar muito diminutivo disso. Eu não vou conseguir avançar porque eu não tenho formação acadêmica. Aí eu não posso seguir porque eu não tenho. Hoje mais não, mas eu já me coloquei nesses lugares. E eu entendo que se eu tenho essa potência que a ancestralidade me dá e que eu acredito que eu tenho, e as outras mulheres que não tiveram esse impulsionamento, como é que elas se veem nesse lugar? Pois é, é a questão de consciência e mentalidade, né? Que a pessoa, no caso, ter a consciência de que precisa fazer algo diferente e passar para o plano da mentalidade de começar a trabalhar e abdicar de algumas coisas que não vai te levar a lugar nenhum. Isso está inserido no quesito de mudar hábitos, mudança de hábitos, como você falou, do empreendedorismo dos empresários direcionar, por exemplo, como você citou. A pessoa que está na loja de cosmético, ele não vai abrir só porque ele vende cosmético. Não, a pessoa tem que estar preparada para isso. Tem que estudar, tem que buscar as possibilidades que pode levar ela aquele caminho. Hoje em dia, eu tenho observado aqui em Salvador, tem tido muitas acelerações que antes não tinha. Justamente para trazer grande parte desse público para ter esse conhecimento de como empreender, de como começar um planejamento, por onde você deve fazer. Mas acontece que muitas pessoas querem ficar na zona de conforto. Empreender dá trabalho. Muito. Empreender é trabalho. As pessoas, exato, dá trabalho. Não, porque tem pessoas que não têm noção de achar que eu vou ser dona do meu negócio, eu vou acordar a hora que eu quero, eu vou fazer a hora que eu quiser. Não assim. Não. Você tem que ter uma disciplina muito maior do que se você estivesse trabalhando. E tempo. Exatamente isso que eu ia falar. A gestão do tempo. Muito mais tempo. E gestão do tempo. Era isso que eu ia falar. Porque, e vai precisar estudar também. Um planejamento, gestão do tempo e saber separar. Eu tive algumas questões assim. Porque você trabalha para você, tem um celular que é um facilitador WhatsApp, né? As pessoas mandam mensagem para você 10 horas, qualquer hora, acha que você tem que estar ali disponível para responder. E a gente é que coloca esse limite para poder ter essa gestão do tempo. Porque, assim, se é um horário comercial, você tem que funcionar naquele horário comercial. Porque, principalmente nós, mulheres, que temos outras coisas, a gente tem que arrumar cabelo, arrumar unha, pegando pelo básico. Tem filhos, né? Filho pequeno, filhos maiores. Tem, independente, tira os filhos, tem casa, né? Tem abastecimento de casa, tem uma série de questões. Eu passaria aqui amanhã falando. Então, o que acontece? Se você não se planejar, aí você fica com crise de ansiedade, síndrome de Burnout, porque você quer abraçar tudo e não dá conta de nada. Porque você se compromete com muitas demandas e não se planeja do que você... Até onde você pode ir, né? Qual o tempo que você tem para estudar? Qual o tempo que você tem para resolver? Qual o tempo que você tem para se cuidar? E o ócio é necessário. Você ter aquele momento, não, esse final de semana, eu não vou trabalhar. Não quero saber. Não, outro final de semana não. Eu saí muito para muitos eventos, tem algumas coisas que eu preciso dar conta, então eu vou trabalhar esse final de semana. É meu offline. Então, essa organização, essa gestão do tempo, que é uma das deficiências que mais tem deixado ainda muitas mulheres nessa interessante você falar sobre isso, porque a gestão de tempo, ao meu ver, vem muito da sua necessidade. Sim. Hoje eu me dou o luxo de ter uma gestão de tempo. Mas antes de eu estar nesse lugar, eu trabalhava até 2, 3 horas da manhã respondendo WhatsApp de clientes. Porque eu entendia que eu precisava vender para ter o meu sustento. Mas como a gente educa hoje uma mulher em total vulnerabilidade, sem rede de apoio, que ela precisa ter a sua gestão de tempo, para se cuidar, para tudo isso, é a gente trabalhar o propósito. Sim. Para você seguir o seu propósito, o seu sonho, você precisa estar saudável. É o ponto de partida. E o que é estar saudável? Sua mente saudável. Pois é, sem a mente a gente não é nada. Eu atropelo. Muitas vezes eu atropelo meu tempo. Tenho 3 filhos, tenho meu esposo. Eu tenho minha rede de apoio familiar, que eu consigo hoje viajar 3, 5 dias. Eu sei que meus filhos estão bem, meu esposo toma conta, minha irmã toma conta. Mas tem mulheres que não têm essa rede de apoio. Então a gestão de tempo vem muito dessa questão de quem está ao redor dela para dar o suporte. Concordo. Mas assim... É necessário, porque, como você mesmo falou, a questão da mente, se a gente não tiver a mente, nada funciona. Você não tem qualidade para atender, você não tem qualidade para servir, você não tem qualidade para criar.
você não tem aquela qualidade para oferecer para o cliente, porque tudo isso você passa para o cliente. No atendimento, o mau humor, né, o descaso, que é um dos fatores que até hoje vem também, porque muitas empresas até não gostam de contratar mulheres, por várias questões, porque questão de filho, estou dizendo que está certo não, está super errado. Mas é essa sobrecarga. Né? Eu não sou, eu não vim da comunidade, mas eu não sou do patamar do luxo, não. Eu vim também de uma, por isso que o meu nome da minha marca é Laís M6, é em homenagem à minha mãe, porque a família de minha mãe foram 10 filhos, desses 10 filhos, meu avô faleceu cedo. Naquela época, para você ter ideia, a minha tia mais nova tem 63 anos. Meu tio teve um tio engenheiro. Eu sou lá do Monte Serra, eu vim da Cidade Baixa. Teve uma tia contadora. Minha mãe formou em Direito há pouco tempo, tem 5 anos que minha mãe se formou em Direito, que veio fazer faculdade depois, mas porque ela não desistiu. Então assim, aquela coisa, a mentalidade, ela sabia onde ela queria chegar. Não viemos de família de berços de ouro, de herdeiros, né? Mas o fato de ela tá buscando o objetivo dela vale para todas essas mulheres, né? De ter a questão de ter um sonho, um objetivo, batalhar por ele. Eu me identifico muito com a fala de Cíntia, né? Quando ela fala assim, dessa questão de que às vezes se atropela. Sim. Né? Tanto porque uma característica da superdotação é o comprometimento com a tarefa. Então, se você se compromete com uma coisa, você vai ali, você só para quando termina porque tem que ficar pronto, tem que dar conta. Tem que entregar. E quando a gente tem esse senso, esse propósito, né? Que também é muito característico também. Você sabe que não é só por você. Existe algo para além, né? E aí a gente vai nisso, por isso que muitas mulheres superdotadas, elas entram em burnout. E às vezes burnouts sucessivos. Porque é esse comprometimento, é essa coisa, e a gente vai. Quando você vê, você parou porque o corpo não aguenta mais. E é esse alerta que você vem trazer, né? O quanto que é importante. Para mim foi muito relevante quando eu comecei a olhar para mim, a olhar para o meu ciclo, entender que eu sou uma mulher cíclica e a tentar organizar um pouco desse fazer dentro desse ciclo. Entendeu? O autoconhecimento. O autoconhecimento, ele ajudou fundamental. Muito, muito. E assim, nós mulheres entendermos que nós não temos o mesmo funcionamento masculino, embora a sociedade nos queira nos encaixar nisso, né? E a gente tá no mundo business. Sim. Então, o business, ele é predominantemente masculino. E aí a gente vem, só que assim, já vieram outras antes de nós. Sim. E nós já chegamos aqui. Isso. E com a força delas, a gente faz um pouco diferente. A gente não precisa fazer da mesma forma. Sim. Então, elas precisaram se adequar muito ao mundo business. A gente não precisa tanto se adequar a esse mundo masculino. Sim. A gente pode começar a trazer um outro modo, Perfeito. Né? De como que a gente vai lidar com esse trabalho, como que a gente vai levar esse trabalho adiante, como que a gente vai aprender a nossa gestão de tempo, e que, assim, não é a mesma para todo mundo. Sim. São realidades completamente diferentes, são formas de fazer diferentes, são formas de atuar diferentes, e a gente precisa entender a gestão de tempo dessa forma também. Isso. E respeitar. Né? E respeitar, se respeitar. Uhum. Quando a gente começa a se respeitar, respeitando quem nós somos, como nós funcionamos, a gente também aprende a respeitar o outro. Isso. E isso vai perpassar pelas pessoas que trabalham com a gente. E quando eu vi, acho que foi uma postagem sua, falando que você tem algumas funcionárias que são mulheres e que... Todas. Né? E que elas trabalham 6 horas. Trabalham 6 horas. E recebe as 8 horas. E recebe como 8 horas. Porque você passou por isso e você entende essa necessidade dessa mulher. Isso. Né? Essa necessidade dessa mulher. E aí, quando a gente vem para o universo masculino, que você emprega mulheres, que você lidera mulheres, você vai entender que existem períodos do mês em que ela está mais ativa. Sim. E períodos do mês em que ela já não vai render tanto. Sim. Mas se você... semanas, inclusive, também. Exatamente. E dentro da mesma semana. Mas se ela se entende, se você entende essa mulher e você começa a trazer para ela essa informação, esse conhecimento, ela começa a se entender, no período em que ela rende, ela vai render por esse período e pelo outro. Entende? Eu costumo colocar muito isso nos meus treinamentos, nas minhas palestras e tal, que a questão do período do ciclo menstrual. Exatamente. Que é o período que a mulher tem que se conhecer mais.
né? Tem que trazer isso da TPM e tal. Porque, como você mesmo falou, nesses períodos, cada um reage de um jeito. Né? Tem cólica, tem estresse, tem tudo. Né? Cada um no seu cada qual. E quando a pessoa se percebe, sabe que tá naquele dia que não tá para conversa, não sei o quê, principalmente empreendedora, ela não pode tratar mal o cliente. Tem que ela tem que ter, né? Tem que ter, respira, inspira, não pira. E vai lá e atende. Mas se ela é na produção, ela não pode parar de produzir, porque não posso dar esse luxo. Então, ela aumenta a produção. Eu tive uma menina mesmo que ela trabalha com semijoias, e aí ela falou a respeito disso. Não, poxa, você me deu um start, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ela aí começou a se olhar. Eu disse, porque assim, eu vou começar a trabalhar assim, quando eu estiver no meu melhor momento, que a gente sente quando tá mais ativa, mais acelerada, já virada do 220. Eu tenho noção do que é que eu tô aqui, né? Que eu tô lembrando do meu marido. A censura. Ligada do 220. Então, ela vai produzir mais, como você mesmo falou, para nesse período que a produção cai, que ela não tá afim, não sei o quê. Não que ela vai deixar de produzir, ela vai produzir menos, mas ela já sabe, não tô bem. Esses períodos de baixa, né? Uhum. A natureza é perfeita. A nossa Sim. natureza é perfeita. Então, existem períodos em que a gente está mais propensos a planejar. Sim. Mais criativa. E depois executar. Sim. E depois a refletir. Sim. Se o que a gente fez tá bom, se não tá. Então, se a gente entender qualquer trabalho, qualquer forma que a gente está, independente da forma que a gente vai empreender, a gente entender isso e começar a aplicar isso, Sim. fica mais fácil. Você consegue... Fica mais leve. Fica mais leve. Não é menos trabalhoso. E não é... Nunca. Não. Mas a gente consegue administrar melhor, né? E dar conta, porque a nossa busca por dar conta. Quando você trouxe logo no início da sua fala, né? Você diz assim, gente, você se descobriu as suas habilidades, sua potencialidade, você falou, eu não sou ET. Aí fala, né, desse mix de emoções que nós passamos. E há 17 anos eu sou casada e meu marido teve alguns momentos que ele diz assim, você não muda, você não para. Então, assim, eu não tenho esse período menstrual porque eu me cuido para não menstruar. Então, ele disse, você está em TPM o tempo todo. O tempo todo você está de TPM, o tempo todo você está estressado, o tempo todo, né? E aí eu passei um tempo onde eu deitava para dormir, mas eu não dormia. E acordava com aquela sensação que eu trabalhei a noite toda, durante o dia e durante a noite. Todinho. E eu não me julgo por isso, porque eu tinha um propósito. E esse propósito eu consegui. Sim. E esse propósito me levou até aqui, onde eu estou hoje. Então, lá atrás eu disse, eu quero ser referência em gestão de rede colaborativa que acolhe mulheres aonde eu moro, na minha cidade. A minha visibilidade foi quando eu fui deusa do ébano do Ilhéiê, em 2014. Eu já tinha minha loja, abri minha loja em 2011, e em 2014 fui eleita a mais bela das belas, e teve aquela explosão da minha imagem. Uma figura de uma mulher totalmente fora do padrão europeu, estético, porque eu fui a primeira deusa do ébano Plus, né? Plus do Ilhéiê. Então, eu consegui trazer a atenção de outras mulheres que não se viam nesse lugar. Sim. E disseram, é possível. Então, eu disse, se é possível você ser rainha, é possível você ser empresária. E aí, eu juntei uma coisa para outra. E é possível você ser rainha de uma comunidade, você ser empresária e você ser mãe. Sim. E aí, eu trouxe mais uma coisa. E é possível você ser rainha, você ser empresária, você ser mãe e você ser multiplicadora. E aí, vem Cíntia em todo o contexto que eu estou hoje. E aí eu vejo a minha tia, a minha avó, a minha mãe, você é maravilhosa, você fala bem, você tem uma postura, as minhas Marias. E eu digo a ela, tudo isso vem de vocês. Exatamente. Tudo que eu tenho hoje vem de vocês, mas foi feito de uma outra forma, uma outra construção. Sim. Lá atrás, vocês lutavam para sobreviver e alimentar sua família. Hoje eu luto para sobreviver e alimentar minha família, mas hoje eu tenho um parceiro que me ajuda. E elas não tiveram um parceiro. Minha mãe ficou solteira, mãe solo, eu com 9 anos, mas meu irmão com 7. A minha avó viúva de 5 filhos. Uma tia que não teve um casamento. A outra que tinha um marido alcoólatra. A outra que tinha um marido também alcoólatra. Então, eu vi todas as minhas Marias passar por isso e calculei a minha rota esse ciclo de forma quebra diferente. Sabe? Já lá atrás. Né? Já há muito atrás. E hoje eu tenho essa responsabilidade na vida das mulheres que vêm até a mim. Mas elas vêm até a mim, sim, porque eu danço, porque eu tenho uma loja, porque dizem que eu tenho um sorriso bonito. Mas para além disso tudo, qual é a responsabilidade que Cíntia tem, que Laís tem, que Najara tem dentro da comunidade, neste momento, né, com o poder da fala? Sim. É aliviadores. Então, hoje, a minha missão é fazer sonhos se tornarem realidade.
Eu tive que ultrapassar barreiras, obstáculos, dificuldades, né? E ter que escalar prédios, digamos assim, uma forma mais difícil de dizer, para que as pessoas conseguissem me ouvir, para que as pessoas conseguissem me aceitar em determinado lugar. Então, eu tive sempre a voz muito ativa. A minha voz torna as pessoas, passava para as pessoas, às vezes, a potência, que voz bonita, mas muitas vezes a prepotência. Então, eu tive que fazer um giro em torno de mim mesmo, né, para que eu pudesse que eu pudesse me colocar em devidos lugares e ser vista de uma forma bacana. Ela pode construir, positivo, adequado. E que não seja. E talvez o meu posicionamento não estava errado. A sociedade não estava preparada para ver uma mulher preta. Exatamente. Ter essa postura. Sem perder sua autenticidade. E sem perder a minha autenticidade, entende? Às vezes eu penso assim, poxa, essa questão de abrir o caminho, ela é cansativa, né, Cíntia? Ela é muito cansativa. Mas, assim, se a gente tem essa responsabilidade e a gente tem esse potencial, a gente precisa abrir esse caminho. E o que cansa é a gente ter que ficar pensando em tantas coisas e de você se desvincular, né, de tantas amarras que a sociedade quer para poder você conseguir ser ouvida. Para que as mulheres que venham atrás de você, elas possam passar com mais tranquilidade. Né? Possam passar com mais tranquilidade. Mas essas amarras sociais, ela é muito complicada. Eu lembro que você falou da questão de que eu não tenho uma formação, mas qual é a sua formação? Tem um autor na área da educação chamado Boaventura, que ele fala da sociedade do contrato. A nossa sociedade é a sociedade do contrato. E ela exige que você tenha um contrato. Que você tenha um diploma, de que você tenha um certificado. Mas a pessoa nasce certificada. Ela nasce com aquilo, com toda aquela potência. E como assim? Eu não posso ir adiante porque eu não tenho certificado. E às vezes eu tenho que parar e dizer assim, poxa, eu vou ter que ir ali, pegar o certificado, só para poder conseguir... E às vezes quando você volta, essa porta não está nem mais aberta para você. Pegando esse gancho de vocês, eu falar, Lucas. me desistiu de só falar. quero colocar o tema da superdotação. A gente abordou o ponto. Essa fala de Cíntia, trazendo as Marias, né, e hoje ela está nesse lugar, me remete muito à história de minha volta para minha mãe, porque como minha avó foi dona de casa, e minha mãe casou com 19 anos, e aí ainda teve um filho especial com meu irmão mais velho, especial, e ela não desistiu dos sonhos dela. Tanto que minha mãe faz aniversário 4 de junho, meu irmão 30 de junho. Ela casou com 19 e ele nasceu no mesmo mês. E assim, ela não concluiu o ensino médio, ela não desistiu de um dia ela fazer a faculdade que ela queria. Ela falava para ela mesma, não, eu não quero que Deus ponha terra nos meus olhos, enquanto eu não criar meus filhos. Meu pai faleceu cedo, com 52 anos. E, no entanto, ela sempre teve esse objetivo que você fala assim dessas Marias, que as mulheres, né, de ter os objetivos, de ter situações que não tinha como, por onde buscar. Sim. E aí eu volto lá nesse sentido, porque ela sempre foi uma mulher de muita força, de muita, assim, que nem você. E por isso que você me inspira muito também. Minha mãe porque assim, é uma coisa assim muito, sabe? Não é aquela coisa da boca para fora, não é aquela coisa de fazer charme, nem fazer fachada. É aquela coisa mesmo que vem de dentro. Você sente quando vem de dentro, né? E quando é da boca para fora, ela sabe disso. E assim, e aí eu vejo essa coisa de batalhar, de buscar. E minha mãe sempre me ensinou isso, né? Não desista, a vida não é fácil. Pra você ter ideia, minha mãe tem uns 9 anos construindo uma casa, porque ela queria uma casa de um jeito, e ela não é arquiteta. Ela arrumou um mestre de obra bacana, e ela... Assim. Assim, agora tá na fase do acabamento. 9 anos. Você sabe que é 9 anos construindo uma casa? Também ela fez uma casa. E ela tem casa, não é que ela não tem casa, não, ela tem casa, mas ela queria construir uma outra casa do jeito dela. Então, para você ver o que é determinação, o que é foco, o que é vontade de... Não tem aquela coisa do tempo de, como você falou, lá na frente, eu quero estar mais tranquila. Não tem isso. Ela quer fazer no tempo dela, Laís, mas aqui é empreendedorismo, não é para ficar falando de sua mãe, não é para ficar falando dessas coisas, né? Mas é a história do feminino que quando se predispõe a buscar algo, de fazer, de acolher, como é que eu posso dizer? De inovar, né? De dar cara a tapa, né? De
perder o medo, que muitas pessoas não... Tem muita gente aí bacana, inteligente, potente, que às vezes não vai adiante por causa do medo, por causa das críticas. E é isso. Precisa ter... Vários assuntos que eu queria tocar, mas queria trazer aqui o ponto da superdotação. Você falou agora, Najara, que a gente já nasce certificado. E aí uma pergunta que eu queria te fazer é se a gente já nasce superdotado. A superdotação é algo que vem de nascença, como a gente diz. Se não, se é hereditário, a gente desenvolve, ou isso pode ser suprimido durante a vida. Como é que é? Massa, uma pergunta massa. A superdotação ela é genética. A gente nasce superdotado, né? Não necessariamente hereditária. Então, existem muitas famílias de pessoas superdotadas. Pai, mãe e filhos, né? Mas não necessariamente coincide. Mas são os genes do pai, da mãe, que se misturam e causam, né, a superdotação. E, por vezes, ela passa adiante da mãe para o filho, do pai para o filho, né? Mas, às vezes, também acontece de não ser a mãe. Mas já existem estudos que comprovam que se a superdotação aconteceu na família, em até 3 gerações, ele vai acontecer de novo. Nossa. Ela vai se repetir, então, entendeu? Na sua família, quem é o superdotado ou a superdotada? Estamos querendo descobrir. Eu desconfio muito de meus pais. Tanto meu pai quanto minha mãe. Desconfio muito dos dois, mas eles Como é que não fizeram a avaliação ainda, né? Entendi. Eu fico lá. É uma avaliação... É uma avaliação que é feita, multi-instrumental, né? Tem que ser por um especialista em superdotação. Existem algumas pessoas falando que precisa ser neuropsicólogo, precisa ser médico. Isso é para deixar cada vez mais caro o processo, tirar, na minha visão, né, gente? Mas eu tenho que falar, porque a gente precisa acessibilizar. Existem pessoas superdotadas em todos os lugares, inclusive nas comunidades, nos becos e nas vielas. E essas pessoas não são vistas. Porque se hoje você tem que pagar R$7.000 no processo de identificação, como é que você acessibiliza que essas pessoas sejam identificadas? Se hoje o professor, o profissional de educação seriam as pessoas mais indicadas para poder estarem identificando aquele menino, aquela menina que é fora da curva, né? Na escola, ele não sabe sobre isso, ele não entende sobre isso. Como é que essas crianças que elas vêm da comunidade, que elas não têm recurso financeiro, como é que elas vão pagar por isso? Como é que elas vão ser identificadas? Sim. Elas nunca vão saber. Eu faço parte de um grupo de mães de crianças superdotadas aqui na Bahia, né? É muito importante isso, o pessoal do Que Ilumina, é uma ONG, está sendo montada aqui na Bahia, com mães... Que Ilumina? Que Ilumina, Q-I, Lumina, com AH, de altas habilidades no final. Elas montaram esse grupo de mães para poder começarem a entender melhor sobre o assunto, a buscar profissionais, né? E a gente vê muito dessa dificuldade de ter profissionais capacitados para fazer essa identificação na rede pública. Existe o núcleo de atendimento a crianças autohabilidosas superdotadas na AIS, mas hoje ele está... Basicamente só tem uma pessoa lá, ele não está conseguindo fazer a identificação. Aí você tem que vir para a rede particular para você buscar esse processo de identificação, e aí é feita essa avaliação, avalia-se várias coisas, avalia-se a questão da sobrestabilidade, da autocriatividade, do desenvolvimento cognitivo, das múltiplas inteligências, né, para poder identificar o fenômeno. E... Deixa eu aproveitar É porque isso me deixa... emocionante. É porque, assim, cara, como é que tem milhões de pessoas superdotadas no Brasil e a gente só tem 26 mil pessoas identificadas? Hoje, um processo de identificação, ele custa, em média, aí, entre 3 e 7 mil, e tem gente ainda deixando ele ainda mais caro. E dizendo na internet, eu já vi outro dia na internet, a pessoa falando assim, não, tem que ter médico, psicólogo e neuropsicólogo. Eu não tô querendo criar briga com ninguém. Mas é que não tem, a nossa legislação não fala disso. A nossa legislação fala de especialista em superdotação. E o professor, você vai pegar vários profissionais falando, o professor ali na sala de aula, ele é uma das pessoas que é mais entrevistada se você for fazer identificação em crianças. Sim, sim. Para poder identificar. Existe cartilha do MEC, sabe?
falando de quais são as características, para o professor ele dar uma olhada, fazer o match ali nas características, assim, olha, essa criança aqui tem sinais de que pode ser superdotada. E mandar para identificação, entendeu? Depois que eu sou identificado ou diagnosticado, não sei se identificado, não é um transtorno. Como superdotado, qual é o reflexo disso? Eu passo a ter acesso a coisas diferentes, posso acelerar, por exemplo, a evolução escolar? A pessoa superdotada, ela é alvo da educação especial. Ela tem direito a atendimento educacional especializado. Hoje, parece que esse atendimento educacional especializado ele ficou restrito às crianças que têm transtorno ou alguma dificuldade de aprendizagem. Né? Tem dislexia, tem autismo, Sim, tem TDAH, essas coisas. Mas a pessoa superdotada, ela tem o direito, está lá, na lei, certo? Por quê? Porque ela precisa de uma adaptação no seu currículo escolar. Ela precisa do Programa de Ensino Individual, o PEI. Ela pode necessitar de aceleração parcial ou não, né? De aceleração parcial ou não. E ela tem direito. Se for feita uma avaliação que indicou que ela tem uma idade mental, né? Como a gente diz assim, popularmente falando, superior à idade cronológica, e ela... Porque o superdotado, ele faz saltos em relação ao conhecimento. Então, ele está aqui e aí ele começou a descobrir algumas coisas, a ver as letras aqui e, de repente, ele salta e lê. Ele não faz o mesmo caminho. Normalmente, existem superdotados que eles vão fazer o caminho maior, o caminho maior e vai aprender a ler com 6 ou 8 anos, que é o esperado. Mas por que a gente tem crianças que começam a ler e escrever com 3, 4 anos de idade? Ela fez um salto, ela passou. Então, assim, quando você vai avaliar uma criança e ela é superdotada, ela não precisa necessariamente conhecer todo o conteúdo das séries anteriores que ela vai pular para que ela seja acelerada. Né? Ela não precisa fazer uma prova, para poder avaliar todo o seu conhecimento e a partir daí acelerar. Não precisa necessariamente ser assim. Principalmente a depender de qual fase da idade escolar ela esteja. Entendeu? Sim. Eu acho que o Lucas está dizendo, acho que eu sou, viu? Eu pensei a mesma coisa. Eu acho que eu sou. Eu tô sentindo aqui, entendeu? Eu acho que ele realmente tá valendo, ele tá tão pensativo. Meu propósito é com mulheres, mas nessa questão dos homens, inclusive, já falei com alguns colegas que trabalham assim, eu acho que você é superdotada, você tem que fazer a avaliação. Ana Jara, eu acho que eu concordo com tudo que você disse, não tô aqui para julgar ninguém, mas diante do TDAH, da dislexia, o autismo, todos esses transtornos levam um tempo para ser aceito, né? E agora, no ano passado para cá, o autismo mesmo tem até a fitinha, né, coloridinha para identificação. Sim. Então, eu acho que essa luta aí dos superdotados tem que continuar, tem que insistir, porque uma hora vai fluir. Eu não tinha esse conhecimento também. O que você descobriu? Como foi que você foi interessante. Essa minha história, ela não é nada glamurosa. Eu estava fazendo um curso com uma amiga que já me conhecia há muito tempo, há 18 anos. E aí, esse curso tinha uma certa complexidade, né? E aí, a gente estava discutindo num grupo do WhatsApp, ela falou assim, não é possível, você é superdotada, porque você já pegou isso daí? Eu digo, para com isso, mulher. E passou. Passou. Aí, depois ela me encontrou em um evento, um aniversário e tal. Ela fez, não lembro do que a gente estava conversando, mas ela fez assim, não, amor, mas é porque você é superdotada. Eu digo, não fale isso, porque nós, mulheres, temos dificuldade de receber elogios. Verdade. Né? Principalmente quando elogiam a nossa inteligência, a gente acha que não. E é muito comum as pessoas superdotadas não se acharem inteligentes, né? Porque elas conseguem ver a dimensão do que é o conhecimento e dizem, sabe que não sabe disso tudo. Aí fica sempre a sensação de falta, né? Mas ficou com aquilo na minha cabeça. E quando eu fiz o curso de psicopedagogia, a gente fez o teste das múltiplas inteligências e a professora fez assim, veja qual é a sua inteligência de destaque. E eu me lembro que ficou tudo mais ou menos 8,5, 9, uma coisa assim. Aí eu fiz assim, nossa, eu não me destaco em nada. Eu não me destaco em nada, é tudo a mesma coisa. Aí eu gritou assim, ou você se destaca em tudo. A professora fez, pode ser, pode avaliar.
Mas há 18 anos atrás, há 18 anos, o que? Há 8 anos atrás, eu não levei em consideração. Mas aí agora, eu comecei a pesquisar e o algoritmo já me achou, né? Quando eu comecei a pesquisar uma coisa, o algoritmo me achou e começou a mandar informação. mandar informação e eu... Pra você querer saber mais e mais. Eu tô ficando louca. Agora eu tô ficando louca, agora eu acho que eu tô superdotada. Não é possível que eu seja. Me veio a informação da base genética. Quando eu peguei a informação da base genética, eu disse assim, pera, porque isso não é só sobre mim. Isso pode ser sobre o meu filho. E aí, se isso for sobre ele, eu tenho que saber. Porque se eu for superdotada, e talvez ele seja, por conta dessa questão genética, eu preciso entender. E ele precisa ter as oportunidades que eu não tive. Sim. Entendeu? Ele já deu alguns sinais? Alguns sinais. Ele está em avaliação. E aí, foi assim, eu comecei a descobrir, eu comecei a pesquisar, até que chegou um momento que me incomodou tanto, que eu fiz assim, eu vou avaliar para poder ver. Mas no meio do meu processo de avaliação, eu fiz assim, Michele, para com isso. Eu não vou continuar. Eu tô ficando doida. Ela, por que você vai continuar? Você é maluca? Eu disse assim, não. É o medo também, é o medo da resposta, da certeza, não? Na verdade, eu achava assim, que eu ia fazer o processo todo, não ia identificar a superdotação. Ia dar uma frustração. E eu ia dizer assim, cara, eu sou maluca. Porque eu cheguei até aqui, então eu sou louca. E né? eu já lhe dou, minha irmã, você é. E aí ela fez assim, olha, Jara, eu vou fazer o seguinte, a gente tá concluindo esse instrumento aqui, que é um dos instrumentos mais importantes para identificar a superdotação. E quando acabar, eu vou lhe dizer o resultado. Eu nem sou de fazer isso, mas eu vou lhe dizer só para poder acalmar essa sua angústia. Porque os outros instrumentos é para poder a gente ver quais são as inteligências mais de destaque, quais são as suas dificuldades, o que é que você precisa trabalhar e tal. Aí tá, isso era na próxima sessão. Esperei lá uma semana. Quando acabou a sessão, ela encerrar. Eu disse assim, não, amor, a gente não vai encerrar não, você ficou de me dizer. aí ela fez a conta lá, ela fez assim, Najara, a gente começa, a gente indica a superdotação a partir do preenchimento de 70% desse instrumento. Você fez mais de 90%. Uau. Maravilha. Aí eu fiquei... agora não tem como. Aí eu fiquei assim, eu disse, cara, então é verdade. Você não acha que se não fosse a ansiedade dessa resposta, você fechava? Talvez, né? Talvez. E aí, enfim, é isso, né, gente? Mas a superdotação, ela traz muitos desafios. Muitos desafios. Muitos desafios emocionais, muitos desafios sensoriais, que é algo que a gente não sabe. A gente tem uma hipersensibilidade, por exemplo, eu estou aqui nesse lugar com muitas luzes. Isso afeta completamente a forma como eu reajo. Eu fico exausta. Quando eu saio daqui, eu tô cansada por conta do tanto de estímulo. Fora a nossa conversa muito gostosa, né? Tanta gente potente, isso vai influenciando. E todos esses estímulos visuais, estímulos sonoros, eu peguei um trânsito terrível de lá até aqui. Isso cansa muito os sentidos. É aquela coisa que você sente mais profundo, como você falou, sente mais tudo cansado. mais profundo. Exatamente. Eu tenho uma sensibilidade auditiva, que eu sou aquela pessoa que tá sempre pedindo pra baixar um pouquinho mais. Baixa um pouquinho. Tá no meio da festa, ela vai baixar só um pouquinho, então eu vou embora mais cedo, porque começa a incomodar, entendeu? Mesmo, às vezes, em lugares que eu gosto de estar, a depender de como esteja o meu emocional e tal, isso influencia mais, para mais ou para menos. Se for um lugar que eu gosto muito, por exemplo, eu gosto de ir a shows, eu gosto dessas coisas, mas eu sempre vou preferir um show que seja num lugar bem aberto. Eu sempre vou preferir ficar mais longe do palco, porque o som incomoda menos, entendeu? E aí eu fico lá de boa, mas às vezes a gente tem um chamado efeito rebote. Porque quando você tá ali na ânsia da coisa, você vai passar. Mas aí depois, 2, 3 dias depois, às vezes uma semana depois, bate aquele... Aí você fica exausto. Nossa. Você não sabe o que é. Eu não sabia o que era, né? Mas é tudo que você viveu há uma semana atrás, entendeu? E que tá agora, é o tempo que tá Caramba. A gente tá chegando em 1 hora. Se deixar, a gente vai. Mas seria ótimo. Mas é um início de conversa. Mas antes de a gente passar para a fase em que peço para cada um apresente como continuar essa conversa com vocês, queria fazer uma pergunta para
a Laís, porque naturalmente a conversa foi para você, mas a gente acabou não fazendo uma pergunta mais focada para a mentoria de empreendedoras, né? Sim. Mas naturalmente, vocês já deram a dica de que o mais importante é você estar com a sua cabeça arrumada, fazer uma boa gestão de tempo. Eu estava pensando que quando eu fui empreender, há alguns anos, não precisa dizer quantos, tudo que eu lia sobre empreendedorismo era sobre gestão financeira, Sim. gestão de processos, gestão de melhoria contínua, qualidade 5S, etc. Sim. Eu acho que eu não li nada nessa época, eu estou falando da década de 2000, 2010, que fosse sobre a cabeça de quem empreende. Perfeito. E uma coisa que eu repito muito é de que ser líder, estar no papel de liderança, é uma posição solitária extremamente cansativa, né? Sim. E aí vocês acabaram falando disso. Queria que você falasse um pouco mais desse cuidado e trouxesse essas outras questões também, né? De como fazer uma boa gestão financeira, definir um bom produto, precificar bem, fazer relacionamento com o cliente. Se a gente se preocupar com tudo, também não se preocupa com nada. Para quem está começando a empreender, o primeiro passo é estar bem consigo mesmo e o que mais? Assim, qual seria esse segundo passo? Lucas, está bem consigo mesmo é uma pergunta assim muito complexa, porque tem várias dinâmicas de empreender, né? Cada um, ela é 220, eu sou 190. É cíclica. É cíclica. Boa, Lucas. Então, o que acontece? O importante é você saber o que é que você quer. Ah, Laís, mas como eu vou saber? Por exemplo, quem vai começar a empreender tem que saber, pelo menos pode fazer uma lista do que você é bom, do que você gosta de fazer, o que é que você tem paixão por fazer. Esse é o primeiro passo. Porque daí você vai se testando. Não é só os outros dizer, você é bom, você faz muito bem isso, você é bom naquilo. Ok, aí você vai fazer uns testes de, como assim eu vou fazer um teste? Eu vou começar a fazer isso para ver se eu sou se eu sou boa mesmo, se eu gosto mesmo de fazer isso, né? Tá, já defini o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer. Sim, agora para empreender já é um passo a mais. Por quê? Porque você tem que fazer um planejamento. Qual vai ser a parceria? Vai ter parceria? Onde você vai ter essa monetização para poder desenvolver o projeto? Como você vai fazer isso? O perfil do seu cliente, que é o mais importante nesse contexto, porque você vai vender para mulheres, para homens e mulheres, para todo mundo. Qual vai ser a persona? Seu cliente é um cliente que vai pagar menos ou um cliente que vai pagar mais? Então, toda essa margem você tem que fazer. Você não pode querer... você pode sonhar e querer, mas tem que ir por etapas, né? Para daí você ter a precificação. Um dos erros mais comuns na questão do empreendedorismo, as pessoas não saberem monetizar o seu produto, principalmente quando se trata de serviço. Sim. Porque o produto você ainda tem a referência de que você comprou pelo valor e aí você pode fazer a margem daquele valor que você comprou, quanto você vai tirar em cima de lucro. Uhum. Mas esse lucro, você tem que ver suas despesas fixas. Sim. E as pessoas, até hoje, muitos, não vou generalizar, claro, não fazem essa conta, por isso que a conta não fecha. Porque não separa as despesas da empresa da despesa pessoal. Sim. Então, você tem que fazer uma lista de tudo que é despesa sua fixa. Energia, água, aluguel se tiver, funcionário se tiver, imposto, tudo isso. Quando fechar aquele valor cheio, bruto, né, que você adquiriu do que você precisa pagar, aí você vai para a parte do quanto está entrando na sua empresa, para daí você ver o lucro e se você vai poder, até quanto você vai poder tirar da sua margem de receita, que é o seu prolabore, né? Então as pessoas confundem, mistura demais tudo e aí só fica no vermelho. O nome fica sujo e muitas das vezes não tem CNPJ, não fica mais complexo, e se tem, às vezes está atrasado, não complica muito mais. Então, tem outra questão também relacionada a quando você vai estruturar o seu modelo de negócio, você tem que fazer mensalmente, ter metas mensais, principalmente quem vende produto, quinzena, para poder ver se você vai chegar no valor que você precisa. Uhum. Se você não vai chegar no valor aí, não chegou por algum motivo, que não é um período sazonal, você precisa alinhar
Qual vai ser a curva ABC que você vai aplicar para poder melhorar essa venda? Quais as ações de marketing, né? Nas mídias, o boca a boca, que é ainda sempre muito bem-vindo, nos eventos, né? O networking, sim, que é fundamental, participar de evento, divulgar seu produto, onde está mulheres, se o seu produto for viável, de estar lá divulgando. Tudo isso são ações que você movimenta o seu fluxo de vendas. Você não sabe se você vai vender, mas se você também não levar, você não vai vender mesmo. Nunca. E tem outro detalhe, no caso de serviços, que é mais complexo, porque é uma coisa que não é palpável, Não é palpável. né? Requer ações diferenciadas. Requer você buscar cativar o cliente, fazer o cliente para você, porque ele mesmo vai fazer a sua divulgação. O feedback é importantíssimo. O feedback é o termômetro, né? De onde você está acertando, o que você está errando. E tem pessoas que não querem ouvir críticas, só querem ouvir elogios. E isso é grave. Né? Não dá, porque o feedback te leva a um lugar que você pode pivotar, você pode rever a sua condição de se reinventar muitas vezes. Mas o que eu estava querendo falar é aquele o over-delivery. Sim. O over-delivery, né? Que é aquelas ações personalizadas que não fica só focada na promoção. Sim. Então, é um leque de coisas que pode ser feito. Né? Depende muito do modelo do cliente, Acho do que perfil do um ponto cliente. importante, se eu puder, só colocar uma Claro. coisa. Você falou da importância de estar bem consigo mesmo. E quando você fala da questão de serviço, Sim. de precificar o serviço, Sim. a autopercepção que a gente Sim. tem de nós mesmos Perfeito. é importantíssimo. Porque se você tiver uma autopercepção A imagem vende. ruim, uma autopercepção sua depreciada, Sim. você vai cobrar a menor. Sim. E aí, quando você cobra a menor, você entrega, e começa a ficar desequilibrado aquilo dali. Perfeito. Aí você começa a sentir uma sobrecarga maior, né? Porque você está entregando muito mais do que o que você está recebendo, porque você não está sabendo cobrar. Isso. E pra gente que é mulher, isso acontece muito. Pra gente que é mulher Você- negra, muito. Se vier... No Você geral, falou uma coisa no que- empreendedorismo, São isso é tantas muito camadas. ativo. Você falou uma coisa de serviço que eu não falei. E vou fazer esse parênteses rapidinho. Com relação à apresentação também conta muito. Sim. E eu tive uma aluna, uma mentorada, que ela ela vendia semijoias e não se produzia assim. Sabe aquelas mulheres que não têm muita vaidade? Sim. Né? Não estou dizendo que a pessoa tem que ser igual às artistas de revista, não. Mas eu falo assim, o básico, cabelo arrumadinho, uma maquiagem básica, enfim. E ela não, ela andava, como ela trabalha com o marido, então ela não se ligava, fazia semijoia e tal. E aí saía para algumas feiras para vender e estava assim, básico. Eu disse assim, mas como você? Normalmente, as mulheres, às vezes, querem o produto justamente que está na outra, porque são Exato. os mais queridinhos, né? Aí ela, eu não tinha pensado nisso. Eu digo, pois pense nisso. Ela aí, não. Aí eu digo, você é uma mulher bonita, solta esse cabelo. Ela tem um cabelo muito bonito, natural, cacheado e tal. Ela solta esse cabelo, não sei o que. Ela aí foi para outra feira e começou a usar. Aí, trazendo outro assunto muito correlacionado. Eu tive na feira de artesanato aqui da Bahia, que teve o primeiro ano esse ano. Aí chegamos no stand, aí tinha umas joias de orixá, minha mãe é muito devota de Yansan. Aí, a que tava vendendo a joia não tava com nenhuma. Aí eu olhei pra ela e digo, é você que tá vendendo? Ela disse, eu digo, por que você não tá usando o seu produto? Você não tá validando o seu produto. Então essas são falhas, são pequenos detalhes que fazem a diferença. Total. E as pessoas não têm, assim, nenhuma noção de que ela não... É como se ela não tivesse essa consciência de que o seu produto, quem valida primeiro é você. Se você não tem segurança do que você está vendendo, seu produto ou serviço, ninguém vai Você é a ter. vitrine do seu negócio. Você não vai passar para o cliente na hora da oferta, né? Dizer assim, não, é de qualidade, tem resistência, você pode usar e tal, e aí por aí vai. Vou falar em vitrine. Cíntia, como é que as pessoas podem continuar te vendo, né? Quem te conheceu aqui nesse podcast e quiser te seguir nas redes sociais, quais são os seus perfis? Pronto. Primeiro, a minha primeira conexão é no meu perfil pessoal, que é através do Instagram, que é o cintiapaixão.afrodonas. E por que Afrodona? Afrodona é um coletivo de mulheres que nasceu em 2024 para celebrar a existência de mulheres negras empresárias e homenageá-las. Então, também pode me encontrar no LinkedIn, que também é o Cintia Paixão, Afrodona, e tem a minha rede, que é a minha principal, que é o Afrocentrados, e pode encontrar como loja Afrocentrados, que vai estar lá todas as minhas redes também. Maravilha. Laís, como a gente te encontra? Bom, vocês me encontram no Laís
Mercedes MKT Instagram, no site www.laísmercedesmkt.com.br e no LinkedIn também, Laís Mercedes MKT. Deixando até essa dica que as pessoas, quando forem fazer as suas redes sociais, manterem as fotos do perfil de todas as redes sociais iguais. E a mesma bio. Exatamente. Boa dica, boa dica. E é Laís com Z. Sim, Laís com Z. Boa. Por favor, Najara. Pronto, vocês podem me encontrar lá no Instagram, no @najaraoliveira.ahsd, de altas habilidades de superdotação. Podem também me encontrar no YouTube, no Mulheres que Pensam Demais. Lá a gente discute, tem um podcast onde a gente discute empreendedorismo e superdotação. Estou trazendo vários profissionais da área para poder desmistificar, explicar melhor o que é o empreendedorismo. Então, você que ficou curiosa, né? Vai lá, dá uma olhada. E também no Spotify. Temos o nosso podcast lá no Spotify, Mulheres que Pensam Demais. Nossos episódios são lá, já temos 7 episódios, né, falando sobre isso, saúde mental de mulheres, empreendedorismo, altas habilidades. Passem lá, vocês vão gostar. Passaremos. Infelizmente, estamos terminando esse episódio. No jogo, né? Que tinha isso, né? A gente denuncia a idade quando fala. Quando tem essas referências, né? De programa. É verdade. Mas nesse episódio a gente conseguiu tocar alguns dos temas que são recorrentes no Screen, que a gente vai abordar novamente nesse ano, como pela primeira vez a gente vai falar, né, sobre superdotação feminina. Isso todo mundo reconheceu aqui que tomou conhecimento contigo, Najara. A questão do poder da ancestralidade, né, o impacto que isso tem na saúde mental, o impacto econômico, o potencial que isso tem para gerar negócios. E essa liderança e empreendedorismo feminino. Nesse ano a gente teve algumas crises, né, de gente dizendo Deus me livre de mulher CEO. Depois teve que contratar uma mulher CEO, inclusive, né? E algumas pesquisas que saíram, que já tem uma certa recorrência, mostrando que lideranças femininas levam as empresas a serem mais saudáveis. A gente se encontra no dia 4 de dezembro. Quem estiver assistindo esse episódio no dia do lançamento vai ser amanhã. A gente se encontrar amanhã no Screen Festival, lá no Doca 1, no bairro do Comércio. Muito obrigado a todos.